Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um Meetup. Hoje é o 32º Meetup da DAS, em parceria com o Cubo, e hoje a gente vai estar falando sobre gerenciamento de escalas complexas na área da saúde. Então, para quem não conhece, a DAS é o mantenedor do Cubo, então o Cubo foi construído em parceria com o Itaú, é um maior hub aí de empreendedorismo da América Latina, tem várias startups, e na divisão aí do Cubo Health, que é como DAS, nós somos mantenedores, nós temos mais de 30 startups de saúde, inclusive uma que vai estar aqui conversando com a gente, que é a StarGrid. Então, para quem não me conhece, eu sou Vitor, eu sou médico neurologista de formação e estou aqui como head na parte de inovação, tanto de hospitais como cuidados integrados, na parte assistencial, principalmente. E hoje estamos com convidados super especiais, tanto da DASA como da StarGrid, para poder debater esse tema que é super complexo pelo próprio nome e que é super comum aí no dia a dia das operações hospitalares, das operações de saúde como um todo. Então, nesse momento, eu queria convidar os nossos 3 integrantes e comigo aí, no totalizando 4, para poder se apresentarem e a gente poder conversar essa conversa que vai ser bastante legal. Muito obrigado e até já. Bom, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Eu me chamo Guilherme, eu sou CEO da StarGrid. Eu vim do mercado financeiro, mas acabei caindo no mundo da inovação e das startups. Hoje estou à frente aí da operação da StarGrid. E nós somos uma plataforma de gerenciamento de escala de trabalho com uso de inteligência artificial. Começamos atendendo o segmento da saúde, o segmento hospitalar. A gente trabalha com escalas para todos os colaboradores de uma instituição. E estamos aqui para bater esse papo com vocês aí e trocar um pouquinho das nossas experiências. Obrigado, pessoal. Fico à disposição de vocês aí para esse bate-papo. Obrigado. Olá, pessoal. Meu nome é Leandro, sou médico de formação, terminei em 2007 a faculdade, me especializei em medicina intensiva e logo depois que eu terminei a residência, eu descobri um mundo chamado informática em saúde. Fiz uma pós-graduação em 2015 e desde então eu tenho trabalhado como gerente de informática médica e atualmente gerente de informática médica no DASA. Além disso, ainda faço plantão, organizo a minha escala da minha equipe, ajuda aí o coordenador da UTI a organizar a escala, então tem algumas experiências interessantes aí que a gente pode conversar e trocar hoje. Oi, pessoal. Então, eu sou Elisa, eu sou PM da StarGrid. Para quem não entende um pouco desses termos técnicos que a gente tem na informática, PM significa Product Manager, e eu sou a pessoa responsável na StarGrid por juntar a experiência do usuário, né, o que o usuário quer, com o nosso negócio e desenvolver o melhor produto possível para os nossos usuários a respeito de escalas. Então vamos lá, né? Agora que apresentados, vamos começar esse tema aí que é super, já começando pelo nome aí, complexo, né? Então, gerenciamento de escalas complexas na saúde, como o Guilherme já falou, não é só escala de médico, a gente tem muita escala ali dentro, porque o setor como todo é um setor de interdependência. Então, um dos pontos aqui é que a gente está dentro de um setor que ele não para, né? Então, é um setor que não para, é um setor de muitas dependências, que um furo nessa escala, vamos dizer assim, pode trazer diversas consequências para um processo que envolve diversas pessoas. E é por isso que isso, desde que a gente começou a saúde de uma maneira geral, nesse tamanho, nesse nível de robustez, com vários processos, a escala sempre teve presente. E sempre teve alguém olhando para ela. E aí, eu acho que quanto mais a gente volta no tempo, mais tempo essa pessoa perdia gerenciando essa escala, que é algo, como a gente já falou, extremamente complexo. E para começar falando sobre isso, Leandro, acho que quero que você volte aí lá nos seus 2005, aí nas épocas que a gente estava na saúde sempre é um pouco atrasado, né? A gente demorou um pouquinho, mas tá, tudo bem. O berço da transformação digital, a gente começou a ver as big techs aparecendo, mas como é essa escala métrica para você lá atrás? Vai lá, volta para 2005. Como é que eram essas escalas métricas? Voltar lá para o internato e residência. Não sei, acho que já tinha uma tendência de gestão. Desde aquela época, eu era responsável por fazer a escala da turma. Inicialmente com os colegas do internato, depois residência, e cada UTI que eu fui passando e trabalhando, sempre ajudei nessa construção. Inicialmente, acho que era interessante. A gente abria uma lousa, sentava todo mundo numa sala, colocava o calendário na lousa e cada um escolhendo o dia que ia fazer plantão, né? A partir dali, a gente escrevia aquilo num papel, num Excel, imprimia e colava aquilo
em todos os espaços que alguém podia dar e mandava por e-mail essa escala em Excel. Acho que esse foi uma das primeiras maneiras que a gente fazia escala. E quando tinha que trocar, ficava aquela bagunça, né? O papel, riscava o papel, escrevia o nome por cima, e aí ninguém sabia. Você tinha que atualizar todos os papéis que estavam espalhados pela UTI, pelos ambientes, e assim foi. Então, acho que, relembrando aquela época, era bem interessante, assim, era um sorteio, fazia esse sorteio meio na mão, todo mundo junto na mesma sala, e aos poucos ia delimitando. Quando passou para a UTI fica um pouquinho mais tranquilo, isso quando era residente, né, então cada um tinha sua escala, cada um queria montar o jeito seu, a melhor maneira. Na UTI fica um pouco mais organizado, porque a gente meio que começa a fazer uma escala ali, meio de plantão a cada 4 semanas, essa normalmente é a maneira que melhor funciona. Então, eu escolho que eu quero fazer plantão todo sábado, ou sábado a cada 15, e alguém é responsável por colocar isso no Excel e compartilhar por e-mail, fazer alguma coisa nesse aspecto. E aos poucos, à medida que foram evoluindo, a gente começou a usar essas planilhas compartilhadas, que fica um pouco mais fácil de organizar, mas tem aí vários problemas. Isso, normalmente, uma UTI, né? A gente tem que lembrar que isso é uma escala médica de UTI, que é normalmente um pouco mais tranquila, mas isso também, outro ponto que é super importante, a gente separar uma escala de PJ, que normalmente não tem um mínimo necessário por lei, de uma escala de CLT, que muitas vezes tem lei. Então, quando isso, olhando muitos hospitais particulares é PJ, mas quando a gente olha um hospital público, que eu também já ajudei a montar a escala, você tem a escala de CLT que fala que você tem que fazer o mínimo de horário naquele mês. E isso começa a ser um problema, fora as férias, fora afastamento que acontece, outras coisas que vão ajudando, e isso a gente vai complicando também para os outros profissionais, quando a gente olhar enfermeiro, que tem legislação, fisioterapeuta, que tem até por regra não poder fazer mais do que 18 horas, e aí coisas que médico muitas vezes nem se preocupa, às vezes a gente faz aquela escala de 48, imagina o enfermeiro que não pode por legislação fazer mais do que 12, as dobras, quando alguém falta, alguém precisa cobrir, tem dobra, e essa dobra vira como isso vira hora extra, então as escalas vão ficando complexas cada vez mais, à medida que a gente vai olhando, muitas vezes só olhar uma UTI é tranquilo, mas quando a gente põe outros profissionais e outros vão ficando bem interessante, assim, mas na prática sempre foi isso, um papelzinho, um Excel compartilhado por e-mail, e a gente vai ajustando, vai trocando mensagem para o WhatsApp, vai fazendo ali, toda vez revisitando essa escala a cada 15 dias, e vira e mexe a gente vê um furo que acontece por alguém achar que estava de plantão, mas tinha trocado, e outra pessoa ficou, é bem interessante ali, dá para montar vários exemplos durante a noite aí, mas acho que mais para frente a gente vai ter umas conversas que vai ser interessante. Muito bom. E esse furo, né, assim, se não for Ano Novo, Natal, tá tudo certo, né? Então, assim, pra mim, quando existe um furo de não saber quando era Ano Novo, Natal, porque a pessoa não consegue nem saber, pô, será que é um furo mesmo? É porque alguém agiu de má fé, mas brincando aqui, é uma coisa que acontece, né? Isso eu vou falar comigo, assim, uma experiência de furo, foi uma vez que eu achei que eu tinha passado o plantão e não passei, e fui viajar. Fui descobrindo quando eu já estava fora do país, viajando, imagina, arrumar alguém para entrar no lugar e tava lá o meu nome na escala antiga, eu achei que eu tinha passado, alguém achou que tinha pego, ninguém atualizou a escala e tava o meu nome ali, todo mundo esperando para chegar, né? Não, é verdade. E aí tem uma coisa vou muito... contar uma experiência no StarGrid aqui, né? Já que o Leandro estava falando das escalas manuais dele, né? A gente, quando foi validar o produto a primeira vez, lá nos hospitais, antes de realmente desenvolver algo mais robusto, que é o que a gente tem hoje, a gente via essas escalas em Excel e tal, mas assim, né, Leandro, Vitor, eu e o Gui, a gente já viu escalas assim, gente, pedido de folga era feito no papel de pão, basicamente, sabe? A escala do padeiro, assim, que ia lá e tem que rotacionar para todo andar, tipo, é uma escala de enfermeiros, é super complexa, tem todo esse problema de dobras e de legislação que precisa ser atendida. E assim, o papelzinho ia girando, então era assim, você é o número 1 da chamada e pedia uma folga, aí depois ia para o número 2, ia para o número 3, depois que você era o número 1, você era o último da lista a pedir a sua folga. Então, assim, para você ter uma folga que você queria, era muito difícil, sabe? É um mês no ano e eu ganho as folgas que eu quero. Né? Sem contar essa passada de plantão e aqueles erros manuais, que é o seguinte, né? Numa escala que a gente imprime em Excel, como os setores de enfermagem, geralmente eles são um corpo muito grande dentro do hospital, né? Um pouco maior até do que médicos, o pessoal imprime as escalas de Excel e bota lá no mural
na copa, sabe? Onde as pessoas tomam café e tal. E aí, muitas vezes, o que acontecia era, não é nem esqueci de passar o plantão ou não, né? Mas a gente vê, assim, a escala de Excel com 60 pessoas impressa naquela fonte tamanho 7, sabe que tem que ler com a lupa? Aí a pessoa vai lá, tenta olhar que ela tá de folga, aí ela viu que ela tá de folga, mas na verdade ela viu a escala do colega de baixo e aí ela não vem, sabe? Não foi nem esqueceu, foi porque ela realmente olhou alguma coisa errada e aí ela não veio trabalhar, ou ela veio trabalhar no dia de folga, o que é super comum. Né? E assim, a escala médica às vezes é simples, porque a gente tem o plantão da manhã, da tarde e da noite. A escala de pronto-socorro já começa a ficar um pouco complicado, porque você tem aquele noitinha que fica até meia-noite para dar um suporte. Mas às vezes você pega uma escala que tem ali o intermediário, o inter da manhã, o inter da tarde, tem o noitinho que fica até 1 da manhã. E assim, como é que você faz com 6 horas da manhã, os 6 horas do intermediário, 6 horas da tarde, 6 horas do intermediário da tarde, os 6 da noite e o das 12 da madrugada, né? Então é uma. E como Eu você acho que preenche todos, tem certeza que não tem falha. Isso precisa ter 10 pessoas. Eu acho que muito disso daí é questão dessa experiência, né, do usuário. Isso tem mudado bastante ao longo do tempo. Então, um dos pontos aqui que eu lembro bem, tá? Então, pegando aí que você falou no começo, Leandro, pô, você puxa lá, bota todo mundo na sala e esse é teu dia. Aí, sei lá, pô, terça-feira de noite é teu dia. Só que aí a terça-feira de noite caiu no dia, sei lá, em 7 de setembro, caiu no Natal, caiu. Aí você tem você é um injustiçado, né? Então fica com aquela sensação de injustiça, porque aquele dia acabou caindo, e aí você tem um desbalance. Então isso na residência, meu, assim, foi tipo aquela sensação, e ó, quem fazia escala, que era você que fazia escala, sempre tinha vantagenzinha, viu? Porque botava lá, tinha os macetes ali, quando você viu, o cara que fez escala nunca tava lá no plantão. E isso é super importante, porque eu acho que no momento que a gente tá, eu acho que é um negócio que, cara, tem que ser extremamente igual, a gente tem as ferramentas digitais, tem muita coisa, mas quando você olha lá para trás, tinha isso, o usuário, ele se sentia meio injustiçado, e às vezes nem sabia, né, ele ia passando tempo, quando ele, no final do ano que ele olhava para trás, é que ele se tocava, assim. Tinha essa questão, por exemplo, pô, as letras pequenininhas lá, o papel riscado, de você se confundir e não ser por má fé ou maldade, acho que ninguém faz isso, mas assim, você se confundir mesmo, então, não só de não ir, mas quando você vai, já tem outra pessoa, que é pior ainda, dá uma sensação que é muito ruim a sensação, e eu acho que um dos pontos aí que a transformação digital tem trazido é essa experiência, né, então, acho que a Elisa e Guilherme, se quiserem comentar ali, como é que vocês viram essa experiência aí lá para trás, aí, como é que a gente está mudando isso hoje em dia, a evolução disso? Deixa eu fazer só um comentário, Elisa, antes da tua resposta, que eu imagino que a tua resposta seja mais completa até. A gente teve casos, puxando o assunto para a questão da experiência, até mais críticos do que o colaborador olhar no quadradinho ali no Excel e achar que o dia da folga dele ou o dia de trabalho dele era dele e na verdade era de um outro colega. A gente teve isso não em um hospital, mas em pelo menos uns 3 hospitais a gente ouviu o mesmo caso. Um colaborador que não ficou satisfeito com a escala planejada. E essa escala foi lá para o mural do descanso, ou foi para o mural da Copa, do lugar que tinha que ir, e ele simplesmente foi lá e tirou a escala de lá. Rasgou, botou fora, no lixo, literalmente. Quando a gente faz isso num papel, bom, se tu tem isso num Excel, beleza, tudo bem, tu vai lá, teoricamente, tu imprime de novo, mas normalmente essa escala que está colada em algum lugar, ela já foi bem rabiscada, né? Alguns lugares até deixam já as canetas ali para o pessoal marcar alguma coisa. Agora, acabou, né? No momento em que a gente evolui para a experiência de usuário, que a gente vai para um sistema onde a gente consegue visualizar as coisas na palma da mão e puxando para esse assunto que tu traz, Vitor, isso acaba. Não tem perder uma escala, não tem perder uma informação, não tem alguém mexer na jornada de trabalho de alguém sem que tu tenha um histórico disso e saiba minimamente o que aconteceu, por que aquilo aconteceu, qual foi o motivo daquela mudança, né? Ah, foi um problema real? Não, foi uma questão de dar uma preferência para alguém. Então, a inovação, a tecnologia, ela vem
exatamente para tornar os processos que nós vivemos com frequência muito mais justos. Não só a vantagem de se usar a otimização com inteligência artificial ou com outras ferramentas que a tecnologia nos dá, mas pelo fato da gente tornar o processo mais igualitário, porque tu pensa, um colaborador que tem 20 anos de casa, frente a um colaborador que tem meses ou semanas de casa, por que ele tem que ser desumanamente beneficiado frente a alguém que entrou agora? Se existe uma possibilidade com a tecnologia da gente equacionar isso e isso se tornar algo que seja bom para todo o grupo, né? E não para um frente a 100 pessoas, né? Então, essa seria uma introdução para falar um pouquinho de experiência de usuário, mas Elisa fica super à vontade para complementar nesse ponto. Então, nesse StarGrid, o que a gente tenta fazer com a experiência do usuário é distribuir tarefas, na verdade, né? Então, a gente tenta deixar igualitário, como o Guilherme já comentou, fazendo com que o colaborador possa pedir. A gente faz um cálculo para tentar dar esse match entre melhor folga e todas as coisas, né, regras legais de CLT, regras de dimensão de setor, etc., que precisa para justamente tentar atender esse colaborador, independente se ele tiver 20 anos de empresa ou 2 semanas, já que pode, por que a gente não vai fazer? E também fazer com que esses erros pequenos, manuais, não ocorram também, né? Afinal de contas, com a StarGrid, com um software de gestão de escalas, a gente tem um aplicativo na mão o tempo todo e a gente é informado de tudo que acontece em tempo real. Não, muito bom. Eu acho que é a tendência, né? Porque, assim, um dos pontos que eu acho que é muito legal a gente discutir, eu acho que pegar até os 2 pontos aí, tanto o Leandro, do ponto de vista médico, e Guilherme, falar das outras escalas, é o dano que esse erro pode causar, né? Qual é o dano? Então, acho que é um do ponto aqui para a gente apertar, cara, a importância da gente estar falando isso, e aí, nesse momento, nem o dano financeiro, talvez, de eficiência, isso a gente vai discutir um pouco mais para frente, né? Cara, qual é o dano para o paciente e para o médico que está esperando o outro chegar? Então, Leandro, você já pegou aí muito plantão, eu imagino, tipo, cara, qual é o dano para o médico e qual é o potencial dano para o paciente? Até se quiser comentar alguma coisa de aspectos legais mesmo que esse erro pode provocar dentro do aspecto médico, e Guilherme já puxa, cara, pensa assim, em qualquer outro ponto, né, e de qualquer outra assistência, qual é o dano que essa escala pode, esse furo pode provocar nesse processo, que pode até começar com o médico, com a prescrição, mas isso vai longe, né, e precisa estar todo mundo lá no horário certo, sem furo, para poder o processo acontecer. Como é que é, Leandro, aí, essa parte? Do ponto de vista legal, se a gente for lembrar, nenhum médico pode abandonar o plantão, né? Isso já está no ética médica, e isso não é só ética médica, mas qualquer profissional de saúde tem que respeitar e tem que saber passar as informações para o próximo e tudo isso. Isso faz parte aí da ética e do próprio trabalho. Então, assim, para o paciente, eu acho que a tendência, existe um dano, sempre vai ter, mas teoricamente é para não ter. Eu acho que o dano é um dano secundário à frustração do profissional. Eu acho que o profissional, quando ele está feliz, ele trabalha bem, quando ele está triste, a gente sabe que aumenta o risco. E aí eu fico imaginando, assim, eu já tive os dois lados, eu já tive o plantão que eu esqueci, já teve plantão que não vieram me pegar e eu tive que dobrar. Então eu já passei pelos dois lados e eu sei como é a sensação. E a sensação é de frustração, tanto aquele que não conseguiu ir na escala, como aquele que teve que ficar mais, é uma sensação de frustração, que você tem a responsabilidade, você tem aquele momento, e quando acontece essa confusão na escala, você fica frustrado, você fica triste, você toca, você vai fazer, mas você realmente faz de alguma maneira um pouco diferente ali, e não tem como, a gente é humano e a gente tem essa empatia, a gente tem tudo, qualquer coisa influencia, a gente tenta não influenciar, mas existe essa influência e tem isso. Então, eu diria que a palavra é frustração quando acontece algo nesse aspecto mesmo. Até te complementando, Leandro, eu diria que tem a questão da frustração e tem a questão da insatisfação com a tua rotina e com a tua jornada de trabalho. Claro que está muito ligado, frustração e insatisfação, né? A gente teve bastante experiência de conviver com as equipes de trabalho dentro dos hospitais, quando a gente ainda implantava o nosso sistema presencialmente, né, pré-Covid, né,
porque o Covid fez com que tudo se tornasse remoto, e a gente ouvia muito isso. E uma das medidas que para a gente é muito importante aqui na StarGrid é um indicador que nós criamos, né, que a gente chama de AFP, que se chama Atendimento de Folga Preferencial, que é o ritmo, o fluxo de trabalho da StarGrid. Ele é muito simples. Colaboradores, eles indicam seus desejos de folga e seus desejos de trabalho. Gestores de escalas vão configurar o sistema e dizer o que eles precisam para aquele grupo de pessoas trabalhar numa escala que respeite regras legais e respeite a necessidade do setor. E a otimização do nosso sistema, a inteligência artificial, sincroniza isso e vai conciliar desejo das pessoas com a necessidade legal, com a necessidade daquele setor. E vai entregar para esse gestor uma escala otimizada, ou seja, a melhor escala para aquele conjunto de regras, respeitando a regra legal, respeitando a necessidade do setor e respeitando o desejo do colaborador. E esse indicador que nós acompanhamos, e os gestores acompanham em tela isso, no próprio aplicativo, a gente, antes da StarGrid, pesquisamos e, em média, colaboradores de uma instituição de saúde têm 20% de atendimento dos seus desejos de trabalho e folga, né? Conosco, hoje, a gente já consegue entregar escalas com atendimento de folga preferencial superior a 70%. Acontece que quanto mais tempo os gestores aprendem a usar a ferramenta ou tiram da sua cabeça a forma com que era feita a escala e conseguem traduzir ela para o uso no sistema, melhor são as escalas seguintes, porque eles começam a entender, se eu faço isso, melhora, se eu venho para cá, fica ainda melhor. Então, e aí o colaborador, que bota aí num time de 30 pessoas, ele era o mais novo da operação, ele ia demorar muitos meses para conseguir ser o primeiro da fila e escolher seus desejos de trabalho, ele já passa a entrar num time podendo indicar quando é que ele prefere, quando é que ele gostaria, e isso se equaciona ao longo do tempo, né? Claro que a gente escuta muita gente dizendo assim, nossa, mas meu colega recebeu 80% do que ele deseja, e eu esse mês recebi 30%. Claro, é uma média, né? Tem meses que tu vai ser mais beneficiado, tem meses que tu vai ser menos beneficiado. Mas na grande média, tu aumenta muito a satisfação do teu colaborador com a sua própria jornada de trabalho. E aí a gente vai pro óbvio, né? Pessoas que trabalham felizes, atendem felizes, né? E isso independe se é o médico, independe se é o enfermeiro, se é o técnico, se é a pessoa se é o farmacêutico, inclusive se é a pessoa da hotelaria ou o recepcionista do hospital. Então, complementando a isso, né, é o grau de satisfação que a gente tem com relação à nossa jornada de trabalho. É humanamente impossível um ser humano jogar batalha naval num Excel e achar que isso vai ser eficiente. Tu não consegue quebrar, tu não consegue montar esse quebra-cabeça com tanta eficiência quanto um sistema pode fazer por ti com inteligência, né? Batalha naval foi boa, hein? Pô, essa analogia aí foi legal. Isso eu vou usar agora, hein? Legal, né, cara? Deu de jogar batalha naval no hospital, cara. Não é para isso que o pessoal tá lá. É muito legal. E, Elisa, conta aí pra gente, então, tá todo mundo curioso, vocês estão falando aí, aplicativo, não sei o que. Como é que tá a StarGrid hoje? É um app com a plataforma? Quem é o usuário dela? Faz vai, 1 minuto, não, 2 minutos pitch aí para todo mundo ter o insight bem profundo aí da StarGrid. Então, Victor, a StarGrid hoje ela tem uma versão web e uma versão app, tanto para o gestor quanto para o colaborador, tá? Então, o gestor é aquela pessoa que monta a escala, é o Leandro, hoje, né? O Leandro, na verdade, o Leandro é os dois, inclusive, né? Ele é o gestor, ele monta a escala dos colegas dele, então a gente otimiza para esse gestor montar a escala e não perder muito tempo com isso. Ele não precisa ficar olhando os pedidos de folga por e-mail, por WhatsApp, pela lista que deixaram, pela agenda que ele tem em cima da mesa e ficar acumulando todos esses pedidos para tentar fazer aquele equilíbrio de pratos, sabe? Então, a gente centraliza todas essas informações num lugar, junto com regras da CLT, com tudo, e ainda de bandeja a gente dá um aplicativo para ele, que facilita um pouco o trabalho dele, principalmente sobre uma segunda etapa, de depois que a escala já está pronta. Vou voltar nela daqui a pouco.
E para o colaborador, a gente dá o app, porque, poxa, é muito mais fácil ver a escala na palma da mão, em qualquer lugar. A gente sabe que não é todo aplicativo que não está ligado ao sistema, por exemplo, do próprio hospital. Então, no aplicativo, o colaborador pode baixar no celular dele, pedir folga de casa, olhar a escala dele de casa, né, se comunicar, enfim, de casa, ou do lugar que ele quiser. Mas para aqueles que não querem baixar outro aplicativo no celular, enfim, a gente sabe que tem colaboradores mais ou menos resistentes à tecnologia, a gente também tem uma versão online. A pessoa vai lá, entra na internet, digita o código dela, e aí ela loga no sistema e ela tem exatamente a mesma informação. Para o gestor, o aplicativo funciona um pouco diferente, porque a gente sabe que, e aí eu acho que eu vou puxar a pauta para outra pergunta, que vai acontecer por aqui, que é, a escala está pronta, coisa mais maravilhosa, deu, acabou, não preciso fazer nada até mês que vem. A gente sabe que não é assim, né, o Leandro mesmo, o mês acontece um atestado, acontece que, sei lá, esqueceu de dar férias para alguém, enfim, aconteceu alguma coisa, aconteceu uma pandemia, né? A gente pensou que nunca ia poder falar isso, mas a gente já conseguiu meses em que aconteceu uma pandemia. Então, assim, as escalas mudam muito, as pessoas têm que trocar, às vezes, né? Ah, vai levar o filho no médico, vai, enfim, tem alguma coisa na escola, alguma coisa aconteceu, as pessoas têm que pedir para trocar de folga. Então, o aplicativo do gestor, ele é muito voltado para isso, aprovar as trocas de folga, que também é algo que a gente faz de uma maneira bastante automatizada hoje. Acho que você salva muito parte aí do trabalho braçal, né, que muita gente ainda faz, e é bem legal, porque eu acho que tem coisas assim que, tipo, meu, tem que acontecer, então, sabe? Tem coisas assim que a gente fica dúvida, pô, vamos, isso vai virar digital algum dia, mas, cara, tem coisa que é óbvio, assim, meu, tem que ser, então aqui a gente não tá na máquina de negócio, aí não vai ou não vai, entendeu? Tem que ser. É tanto que tem aí vocês e tem outros players que trabalham nesse negócio que normal, acontece, porque a coisa tem que acontecer. Não é coisa que a gente tem dúvida. Isso é muito bacana, porque eu acho que vocês trazem vários diferenciais que, tipo, é sensacional. Inclusive, eu acho que vale a pena ali um pouquinho mais para frente, Guilherme, você falar um pouquinho do algoritmo que vocês estão trabalhando para pegar esses furos aí. Mas antes disso aí, eu acho que muito, e aí voltando para essa perspectiva assistencial, talvez mais médica, esse papel fica muito na mão do coordenador, né, às vezes da UTI, e, meu, ele perde tempo, e quando vocês colocaram aqui, puta, dá para acelerar 70%, 60% do tempo, se fosse 30% já tá valendo, porque ele perde o tempo de estar realmente fazendo o que ele deveria estar fazendo, que é cuidar ali do paciente, né? Então, como é que você enxerga isso, Leno? Como é que essas ferramentas digitais aí, como a StarGrid, podem auxiliar no dia a dia? Você virou coordenador de novo de UTI aí? Não, volta para a residência, melhor, cara. Volta para tua residência, mas então agora tem o StarGrid. E aí? Como é que facilita a tua vida? Vai, me conta aí, como é que fica mais fácil? Eu imagino que fique mais dinâmico. Eu acho que, além de ficar dinâmico, tem um ponto que a Elisa comentou que é muito interessante. O meu principal papel hoje é fazer a ponte entre a TI e a assistência nos hospitais. E usar um programa desse, eu já fui chamado algumas vezes para programas como o de escala e tudo para participar. Uma das tentativas que eu já participei que não deu certo é porque o profissional não tinha acesso à distância. Então, você fazia escala no sistema, mas ele só conseguia ver enquanto estava no hospital. Ele não conseguia ver se ele estava em casa e não deu certo por causa disso. Então, eu vejo essa capacidade desses programas e assim, produtos como esse, como eu disse, reduzir o tempo do coordenador. Então, se ele pode gerar automático uma escala, se ele pode duplicar a escala, às vezes a escala de UTI é até simples de fazer, porque, como eu disse, é uma escala que repete a 4 semanas, mas se ele pode duplicar de eterno, falar aquela coisa do própria agenda, fazer essa escala até dezembro de 2022, né, até dezembro de 2021, isso já ajuda, em vez de todo mês ele ter que gerar um Excel baseado na data, porque é o dia primeiro, o dia primeiro não começa na segunda todo mês, né, um dia começa na segunda, outro na terça, então só de ele ter que ficar fazendo aquele trabalho, eu já fiz isso muito no Excel, né, eu vou lá, ponho o dia 1, aí no mês seguinte eu tenho que fazer tudo de novo, aí eu tenho que ver, dia 1 começa na terça, não é mais na segunda, aí eu tenho que mudar a data, então, eu acho que isso já facilita muito para o coordenador,
tem essas escalas mais complexas que eu vejo, que é a escala da fisioterapia, da enfermagem, escalas médicas CLT, escala de pronto-socorro, que eu também já participei, como disse, a da residência, que todo mês muda, porque todo mês você está num estágio diferente. Se você tivesse um botão que preenchesse automaticamente isso, equilibrando os desequilíbrios que aconteceram, então um mês tem feriado, no outro não tem, mas quando eu faço o terceiro mês que tem outro feriado, ele já olha, tal pessoa que fez feriado passado, eu já não ponho como escolha nesse mês, e aí você vai equilibrando isso. Eram os desafios que a gente tinha na residência, era isso, era o feriado. Um mês alguém teve, no mês seguinte não tinha feriado, no outro mês ia ter. Então, quem estava na ordem de escala de sair feriado esse mês? Então, essas escalas, se vier automático, isso ganha muito tempo para o gestor. E para o depois, no pós, eu acho que ajuda muito se a pessoa pode ter a distância, se eles podem trocar. Eu acho que é algo que é interessante oferecer plantão. Então, hoje em dia, você vê no grupo do WhatsApp, você oferece um plantão, de repente alguém quer trocar uma mensagem, quer trocar uma ideia, ou manda um meme, e aquele oferecimento de plantão que teve, ou aquela necessidade de troca, fica escondida pelas mensagens que vêm atropelando aquilo. Então, várias vezes eu vou pedir uma troca de plantão no WhatsApp, quando eu vejo já tem tanta mensagem que não tem nada a ver com a troca que ninguém mais sabe que tinha que ter trocado. Então, ter um programa que eu possa ver isso como coordenador, mas também como médico, eu estou precisando fazer plantão, eu quero fazer o plantão, deixa eu ver o que é que eu posso ajudar o meu colega, e olhar na escala e ver que tem ali necessidade de troca, ou tem necessidade de pegar, fica muito mais fácil. Então, eu acho que disso de estar na mão é algo que vai reduzir muito o tempo. Gerar escala automático, tudo também reduz tempo coordenador, e tá na mão, tá acessível. Eu hoje, por exemplo, com um produto desse, todo mês você vai lá no comecinho do mês, você já olha, fala, tem plantão esse mês, você já vê na agendinha, então você já anota, você já importa para a agenda do celular, isso tudo vai facilitando, né, de estar tudo fácil, acessível, é uma coisa que eu acho que vai fazer muita diferença com essas escalas complexas. Com certeza vai reduzir muito aí problemas que acontecem. Essa segurança, né, é muito importante. Mas vamos deixar a Leandro um pouquinho triste, Guilherme. Fala aí quanto tempo de vida a Leandro perdeu que vocês podiam ter dado a ele aí, vai. Conta pra gente os diferenciais também, né, que vocês estão trazendo aí. Então, conta essa história aí pra gente. Legal. Pegando um pouco do gancho que o Leandro comentou, a gente está chegando num estágio da nossa solução onde a gente está começando a medir de uma maneira mais detalhada o quanto a StarGrid, né, impacta na estrutura como um todo, assim, na estrutura organizacional de uma instituição, né? Em resumo, a pergunta é: qual é o ROI? Né? Qual é o retorno sobre o meu investimento ali? Então, prioritariamente, o retorno sobre o investimento está muito atrelado ao tempo que as pessoas investem, para não dizer desperdiçam, num processo que hoje é muito manualizado. Aliás, vou corrigir minha frase, não é muito manualizado, ele é manual. Né? Ou ele é no Excel, ou ele é num papel, e aí esse papel vai para uma foto que é divulgada no WhatsApp. E aí tem um outro ponto que eu e a Elisa a gente conversa bastante, que é a diferença entre uma comunicação síncrona e assíncrona. Né? Ela está rindo porque a gente falou disso recentemente, inclusive. A gente sempre fala, inclusive na empresa mesmo, né? Porque a gente veio para a era da comunicação imediata pelo WhatsApp, pelos canais de comunicação, e quando a gente quer alguma coisa, a gente quer que a pessoa nos responda e resolva o nosso problema na hora que a gente quer, e não na hora que a pessoa pode fazer isso. Então, quando o Leandro comenta assim, porque divulgaram lá uma mudança no grupo do WhatsApp, agora tu imagina isso num universo de 8.000 colaboradores, num universo de 7.000 colaboradores, num universo de 15.000 colaboradores em algumas instituições, né? Então, obviamente que cada um está centrado nos seus grupos, mas com certeza, eu chuto com vocês aqui de uma maneira bem clara, que com certeza existe dentro de uma instituição grande um grupo de WhatsApp com 100 pessoas. É impossível alguém se comunicar e saber de alguma informação por ali, sabe? É um caos. E no momento que a gente transporta isso para um sistema onde as pessoas conseguem deixar lá o seu desejo,
ou direcionar o que elas precisam para que o sistema rode isso, e que um gestor possa depois olhar lá no grid, olha, as pessoas solicitaram esses dias, o sistema atendeu esses, ele não atendeu esses por esses motivos, aqui eu vou ajustar assim, ali eu vou ajustar assado. Isso torna aquele processo de olhar para uma papelada de pessoas dentro de um jogo de batalha naval e tentar acertar os quadradinhos corretos para que isso fosse solucionado. Nossa, é sensacional. Hoje, a gente já tem mensuração de ROI, de retorno sobre investimento, com alguns dos nossos clientes. E hoje, acho que no menor deles, a gente teve um ROI que ainda está em processo de validação, se eu não me engano, de 4 vezes, e a gente tem projeções de clientes já com ROIs de 12, 13, 14 vezes o investimento que empregam na StarGrid, porque depende muito de como tu faz as validações desses indicadores e tudo mais, né? Tem alguns detalhamentos em cima disso. Mas, de pronto, é o tempo desperdiçado das pessoas. E aí tem N outros itens, né? Absenteísmo, turnover, banco de horas, passivo judicial, custo com gestão, banco de horas, então nem se fala, porque depois que o nosso sistema evolui para uma integração com os outros sistemas que a instituição utiliza, tu consegue transacionar informações que facilitam a gestão daquele time. Então, existem funcionalidades hoje no sistema que permitem tu fazer tu liberar uma folga banco para um colaborador quando ele tiver com um excesso de horas. Então, aí vem aquela notícia lá do financeiro dizer assim, não, nós temos que baixar a quantidade de horas em banco. Aí essa informação chega no RH. Aí o RH quer arrancar os cabelos, porque como é que ele vai conseguir gerenciar isso se as escalas estão todas no papel e o gestor tem que pegar o papel e olhar lá no RP e ver. O João tem tantas horas, o fulano tem... Não dá? É insano. No momento que essas informações transitam em conjunto, tu tem isso numa mesma tela, tu vê, esse cara tem tantas horas, eu posso jogar para cá, jogar para ali. Então, isso vou complementar o Guilherme aqui, né? Numa integração assim, imaginem vocês que a pessoa tem que fazer uma escala no Excel, então ela tem que fazer lá a batalha naval dela. Além disso, ela tem que passar todos os dados do Excel para o sistema de ponto. E depois, no final do mês, além de tudo isso, ela ainda tem que bater o ponto do colaborador com o que ela tinha passado do ponto. Então, essa integração é o que ajuda a transformar tudo isso em um processo muito, muito mais rápido, né? Pelo menos metade do tempo, no mínimo, a pessoa vai deixar de perder ou vai investir em outra atividade. Então, esse seria os grandes pontos, assim, Vitor. E aí eu faço um adendo a isso tudo, que é vinculado a essa comunicação síncrona e assíncrona, né? Que é a necessidade, e aí não chega a ser uma crítica, mas ela é um destaque que a gente tem feito em todas as nossas conversas com as mais variadas empresas e hospitais que a gente tem se relacionado, que é assim, o processo de uso de uma ferramenta como a nossa, como qualquer outra ferramenta que entre numa instituição de médio para grande porte, ela tem uma necessidade muito grande de um apoio das áreas de inovação. Porque as pessoas que vivem esse processo de escala de trabalho, por exemplo, fazem isso desde a época que Dom Pedro veio para o Brasil e abriu o primeiro pronto atendimento, vamos dizer assim, né? Me corrijam se eu estiver errado, é feito num papel. Então, tem pessoas que têm 20 anos de hospital que fazem isso, sempre fizeram isso do mesmo jeito. Então, o processo de mudança dessa cultura, ele é lento. E a gente precisa introjetar isso nas pessoas, que uma ferramenta que vai agregar valor, e, por exemplo, um SaaS como o nosso, como outras que existem no mercado, ela está em constante evolução. Então, quando chega uma necessidade de algo que poderia ser melhorado no sistema, na visão do Vitor, o Vitor vai dizer, nossa, a gente precisava de um botão roxo aqui, isso ia mudar a minha vida. Talvez não seja o botão roxo. Traz o problema, vamos entender qual é o teu problema, porque talvez sejam 4 botões roxos, ou talvez não seja nenhum, entende? Então, o processo de evolução, da inovação, e o processo de aculturamento das pessoas em cima, para que isso gere, de fato, melhoria nas empresas, ele tem que estar muito bem enraizado com a comunicação que a instituição faz para todas as pessoas que estão lá dentro.
Eu sempre destaco isso muito, porque a gente já passou por muitos lugares diferentes, e a gente tem lugares que têm a área de inovação, lugares que não têm, lugares que querem integração, lugares que não precisam de integração. A gente já ouviu gente dizer assim, não, mas sem integração não funciona. Aí a gente olha para outros clientes, vai lá ver os dados dos caras, vê quase diz assim, nossa, mas o resultado dos caras aqui sem integração é melhor do que quem tem integração. Como é que isso é possível? Porque é a cultura que tu empregou nas pessoas da inovação, da melhoria dos processos através de ferramentas digitais, né? Eu acho que, na verdade, em tudo, né? O setor de saúde é muito ineficiente, em muitos pontos. Isso aí é um ponto aí entre os todos, e eu acho que a cultura da inovação eu acho que o papel da startup também dentro disso é super importante, porque ela dá a velocidade, ela dá essa questão da dinâmica de você poder realmente trocar uma coisa sem precisar contratar aquele banco de horas daquele cara, né, num valor altíssimo, e uma co-construção que é dentro dos horizontes da inovação aberta, que a gente tanto prega, e é uma questão de cultura, é uma questão de, eu acho que todos esses pontos é extremamente importante, e aí em todos os processos, porque é muita coisa, inclusive para garantir essa sustentabilidade do setor, e eu brinco muito assim, falando até de IA, né, que é uma das coisas que eu estou mais envolvido, que eu mais estudo hoje, fiz pós nisso aí, mestrado especificamente uma técnica bem porque eu acredito que é o game change do setor, até para, se a gente for numa análise bem robusta da questão da saúde baseada em valor. Então, a variável custo que está dentro da saúde baseada em valor, a grande mudança disso daí, dentro da formulazinha lá que a gente conhece, que é a pertinência de desfecho versus experiência dividido pelo custo, é a IA, porque não tem como, não tem outra saída, e algo que possa trazer essa eficiência, mas que ele tem um processo de construção muito grande para que a gente chegue lá e coloque essa pitada aí de automação em vários pontos da cadeia, né? Então, são processos extremamente complexos, você brincou ali, é uma batalha naval que devagarzinho, em vários pontos do sistema de saúde como todo, a gente vai melhorando, e acho que tem que estar todo mundo junto, né, na criação dessa cultura que não é fácil, né? Então, acho que quem trabalha no setor é extremamente grande e tem que ter muita segurança também, porque a alta do dano pode ser custoso. Então, criar uma health tech, assim, cara, qualquer business para health tech é muito coragem, tem que ser um grande corajoso aí, porque não é um business fácil, tá? Mas chegando ao final, e aí puxando já esse ponto de IA, né, assim, um dos pontos em que eu acho que todos os business a gente tem uma camadinha ali de algum processo que está dentro da área de inteligência artificial, que é a área muita gente fala que é a área da ciência da computação, que vai estudar, e aí dependendo da técnica, se é machine learning, se é reinforced learning, enfim, independente da técnica, e eu sei que vocês têm trabalhado aí com um pouco sobre isso. Como é que vocês estão aplicando a parte de AI, né, esse gerenciamento de escalas médias? Então, Vitor, a gente aplica a IA hoje para fazer o cálculo, né, justamente por ter um grande cruzamento de informações, pedidos de folga de colaborador, regras da CLT, a gente tem algumas configurações para acordos sindicais, que é outra coisa que é bem particular, às vezes cada hospital ou cada setor tem um acordo diferente com o seu sindicato, né? E então tudo isso é muito difícil um humano fazer. Então, para o nosso cálculo principal da escala, a gente usa IA. Hoje a gente calcula mais ou menos uns 68 milhões de escalas por minuto para oferecer para o nosso gestor da escala uma escala que a gente acredita que tenha algo próximo ali ao ótimo matemático, eu diria assim, uma conversa mais nerd, assim, é uma escala ideal para ele. Então, a IA é nosso core do sistema, né? E também, até complementando isso que a Elisa traz, a gente utiliza a IA também numa outra etapa da Stargrid, que é no gerenciamento das trocas também, né, Elisa? Para que o sistema consiga identificar quem são as pessoas mais apropriadas para realizar alguns tipos de trocas, tá? Eu não vou deixar essa minha resposta tão ampla, porque depois a gente sabe como funciona. Alguém escuta e diz assim, não, mas isso aqui não faz. Mas isso é um sistema em evolução. Então, é muito importante saber que quanto mais experiência a gente tem de uso, melhor o que a gente faz fica, porque mais feedback a gente colhe e
maiores são as melhorias que a gente pode projetar para o sistema como um todo, né? Então, hoje, como a Elisa falou, IA é o nosso core, é um ponto super importante, e esses dias eu dei um exemplo, foi quase um desenho, assim, entre qual é a diferença entre tu digitalizar um processo e tu automatizar um processo, né? E o pessoal me perguntou, tá, mas como é que tu me explicaria isso de uma outra forma, né? Eu digo assim, tu tem uma janela na tua casa que é só de vidro, aí tu vai lá, chama alguém e instala uma persiana, daquelas de cordinha, como o Leandro tem aí atrás dele, aquela de cordinha. Aí a pessoa diz, não, tá resolvido, automatizei a minha janela. Errado. Tu vai automatizar a tua janela se tu puder programar ela para ela abrir às 3 horas da tarde, às 7 horas da manhã, às 8 horas da noite. Então, existe uma linha muito tênue entre tu simplesmente digitalizar um processo, tirar ele do papel e colocar ele num sistema que faz a mesma coisa que tu fazia no papel, que facilita, com certeza facilita, tu tem N benefícios por isso, tá? Mas a automação, ela vai um pouco mais além. Ela tá te auxiliando a diminuir a quantidade de tempo que tu desperdiça executando uma atividade. Então, tu vê, quem é que é humanamente impossível calcular 68 milhões, 70 milhões de escalas em 1 minuto? Impossível. Somente um software que tem os algoritmos que nós desenvolvemos que vai conseguir fazer isso. E ele vai sempre entregar um resultado maravilhoso de 90% de atendimento? Não, claro que não. Porque existe um número muito grande de variáveis atreladas a isso, e vão ter momentos que vai entregar uma escala melhor, vai ter momentos que vai entregar uma escala não tão boa. Ah, o meu mês tem 4 domingos, pega um mês que tem 5 domingos, nossa, é óbvio que vai ser diferente, porque tem uma regra que tem que ter um domingo por mês e tudo mais. Então, existem algumas regras que, em determinados momentos, isso dificulta. E aí vem a última ponderação que eu faço com isso, Vitor, que é o seguinte, como é que a gente vai transformar esse sistema em um sistema que possa gerar mais benefícios, quanto mais gente usar? É a história do ovo e da galinha, né? Ah, mas espera aí, para a gente usar, o sistema tem que ser maravilhoso. Não, mas para ele ficar maravilhoso, a gente tem que usar. Então, realmente uma discussão muito legal, porque a gente precisa que mais pessoas usem. Quem começa a usar antes, obviamente, acaba divulgando mais necessidades, né, de mais desejos do que gostaria que o sistema tivesse, assim por diante. Quem vai usar lá na frente, daqui a 5 anos, vai ter um sistema muito mais robusto, né? Mas quem começa a usar antes também tem N outras vantagens de ir aprimorando processos, questões financeiras, enfim, um universo de outros itens, né? E é um problema complexo, né? Então, já indo aqui para os finalmente, eu vendo aqui e conversando sobre isso, me lembrou muito ali, acho que a entrada de Bill Gates ali, tipo, é outro universo, mas no mundo da informática. Então, o primeiro problema complexo que ele resolveu, não me falha a memória, era justamente dentro da escola dele, do ensino médio, ele foi desafiado a fazer gestão de locais de professores e salas, então salas com aluno, então é um problema que, tipo, tá no mesmo âmbito, assim, então tem que ter o aluno, o professor, a gestão da hora, daquele horário, da sala, da lesson, né, daquela class, e aí como é que não batia 2 salas que pudessem fazer isso, e quando tinha feriado, e pudesse cancelar, então foi o primeiro sistema aí, que foi quando ele entrou no mundo da informática, então ele lembrou bastante disso, e a gente pega isso aí, sei lá, que ano foi isso? Não tenho ideia, sei lá, talvez 90, 80, sei lá, talvez nos anos 80 aí, e hoje a gente está discutindo aí, claro, de uma forma muito mais robusta, ele não tinha os algoritmos naquela época, mas de uma forma bem interessante, que é um problema complexo, e eu tenho certeza que toda vez que você passa um mês, você aprende mais coisa, descobre mais uma coisa, algo que der para melhorar, porque é uma coisa, e quando você fala, parece que são simples, né? A escala, cara, mas começa a ir a fundo, eu acho que tem umas 100 camadas para baixo, que tipo, eu acho que eu só vou conseguir enxergar umas 50. E olha que eu tenho uma visão boa do negócio. Mas ainda falta 50 para baixo, que talvez nem eu, nem Léo, só vocês que estão aí no BIS conseguem chegar lá embaixo, ou quem está nisso há muito tempo, que conhece todos os furos, todas as coisas. E é super importante. Então, que bom que tem vocês aí para poder
ajudar o ecossistema, e que bom que tem gente pensando nisso, que realmente é um problema complexo, e é um pouco do tema que a gente vai trazendo isso aqui. Mas aí, para fechar, vou começar com você, Leandro, se quiser, bom, como é que você vê isso, o futuro disso, se quiser fazer um comentário final, e aí a gente pode passar para Guilherme e a Elisa depois, assim, cara, onde é que vai ser o futuro disso? Vai ser um negócio assim, puta, não vai ter mais ninguém olhando para isso, vai ser só o computador e o processador que vai fazer isso automaticamente, não vai ter nenhum gestor olhando ou não, e fica à vontade, comentem aí, façam algum comentário, como é que ajuda isso na tua prática, Leandro? Fica à vontade. Eu acho que o futuro vai ser isso, você vai dar um clique, vai aparecer a escala, a pessoa, assim, basicamente o gestor libera para os funcionários e os funcionários vão se reajustar sozinho, assim, eu acho que o gestor ele vai ter tanta confiança nessa inteligência artificial, esse é um problema hoje da inteligência artificial, é a confiança que a gente tem que ter, né? Às vezes acontece tão fora, mas eu acho que o futuro a gente vai ter tanta confiança que a gente vai deixar o profissional se virar, né? E cada um faz a questão de estar presente naquele plantão, naquele espaço teu, e acho que o gestor vai deixar isso para o sistema e para os profissionais que estão na ponta, cada um conseguir se localizar, se dar o jeito e se não aparecer, aí é responsabilidade da pessoa mesmo. Acho que vai tirar isso da mão do gestor e redistribuir para cada um e, consequentemente, do outro lado, que é o usuário, ele vai ficar satisfeito, porque ele vai perceber que ele está participando, que ele faz parte, e como o Guilherme disse, se conseguir chegar aí, como disse, 70% das folgas, ele vai se sentir satisfeito que, olha, pelo menos está sendo atendido do jeito que eu gostaria. Lógico, eu entendo que nunca vai ser 100%, mas vai estar sendo satisfeito na maior parte do meu tempo. Então, eu acho que vai ser essa descentralização que hoje está dentro de um gestor, o computador vai descentralizar para cada um começar a ser responsável pelo seu próprio escala, enquanto o computador só faz aquele inicial, né? Eu acho que vai chegar nesse ponto mesmo, e tomara que chegue, porque tem tanta coisa para se ver e ficar olhando batalha naval, acho que não é o papel de trabalho, né? Batalha naval é diversão no dia a dia e jogar. Eu quero atingir o míssil no P7, não ficar vendo tabela de Excel, né? Acho que é isso. Leandro, eu acredito que, na verdade, é bem por aí mesmo. A automatização completamente, quanto mais as pessoas confiam realmente num software, num computador, óbvio que hoje existem N produtos com IA, então ajudam a gente a pegar mais confiança também nas escalas, que é um processo de gestão, né? Imagina, ninguém pode faltar, a gente já falou. Eu acredito também que, assim, na evolução dos algoritmos, a gente vai conseguir fazer uma coisa mais distribuída também no sentido de distribuir o trabalho. Por exemplo, se uma pessoa está sobrando em um setor, a gente consegue alocar ela em outro setor. Né? Então, eu acho que a gente vai se permitir fazer muito mais cruzamentos a partir da IA e da confiança das pessoas na inteligência artificial, justamente. Guilherme? Então, quando eu escuto assim essa questão da vantagem do atendimento das preferências em 70% e tudo mais, eu me lembro de muitas vezes que eu ouvi pessoas dizendo o seguinte: o ser humano ele é insatisfeito por essência, né? Aí tu atende 70% num mês e no outro mês atende 65%. E aí as pessoas dizem assim: nossa, mas mês passado atendeu 70%, né? E aí a gente diz, mas isso é natural, tem um monte de regras para a gente conciliar. E aí a gente sempre fez uma pergunta que é assim: e quando não tinha a StarGrid? Como é que era? Ah, não, quando não tinha, nossa, nunca tinha, não tinha um percentual disso, né? Era muito horrível, a gente nunca tinha folga quando a gente queria e tal. E é por isso que a gente trabalha todos os dias, sabe? Todos os dias, é aquela história do porquê que tu sai da cama todos os dias, né? Quando a gente percebeu o que a gente estava conseguindo proporcionar para os colaboradores de uma instituição, que na sua grande maioria são colaboradores e não são gestores de escalas, e a gente viu que a gente, pensa num hospital de 10 mil colaboradores, tu tem, sei lá, 80% disso são colaboradores, não são gestores de escala, né?
são pessoas que, a partir do momento que começaram a usar a StarGrid, passaram a ter mais controle sobre a sua própria jornada de vida e de trabalho, porque conseguiam escolher melhor os seus dias de folga, porque conseguiam escolher melhor os seus dias de trabalho, e quando não era atendido num determinado dia, ainda tinha a possibilidade de trocar isso com uma maior facilidade, sabe? Então, é muito legal a gente acordar todo dia para saber que o que a gente está fazendo gera mais satisfação na vida de trabalho das pessoas. Então, claro que a gente tem um caminho muito longo aí, tá? Tem muita dificuldade, eu acho que a gente acorda todo dia com esse mote, assim, com esse propósito, mas durante o dia a gente encontra mais pedras no caminho do que todo o resto, né? Mas isso está sendo muito legal e está sendo muito bacana ver o que a gente está podendo fazer no segmento da saúde, que foi um segmento tão abalado nesses últimos meses, vamos dizer assim, né? E saber que a gente vai poder fazer muito mais aí por um número muito maior de pessoas, é muito bacana, assim. Então, é o que a gente quer, levar mais satisfação para a jornada de trabalho das pessoas. Muito legal, Guilherme. E é isso, né? Eu brinco aqui, se for falar, vai substituir, né? Cara, ninguém substitui nada. Mas dá para a máquina, o que a máquina deveria estar fazendo há muito tempo, você está fazendo aí, perdendo o teu tempo. Vai fazer outra coisa, vai fazer coisa que só o humano pode fazer. E dá para a máquina o que ela tem que fazer. Se ela não faz 100% hoje, mas já faz 80%, cara, deixa os 80% com ela e batalha ali, deixa o Guilherme ali atrás dos 100% ali, para a gente chegar onde o Leandro e foi comentado. Cara, eu queria agradecer demais, parabéns pelo trabalho, Guilherme, Lisa. Valeu, Leandro, pela parceria de todos os dias nessa batalha de realmente crescer, né, de mudar a saúde, colocar a saúde nesse patamar novo de tecnologia em várias frentes. E é sensacional aí poder ver o trabalho de vocês também da StarGrid. Eu vou finalizando aqui, agradecendo todo mundo que está assistindo a gente. Foi um prazer estar conversando com vocês sobre esse tema aí, que provavelmente vamos ter mais o que conversar e falar. Obrigadão. Abração, pessoal. Obrigada, Vitor. Abraço, valeu, gente. obrigado, Muito gente. obrigado. Prazer conhecer também. Prazer foi todo nosso. Obrigado, gente. Foi um prazer.